Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Graças a Deus, paz, serenidade em nossos corações. Meu nome é Wilce, médium, expositora da Sociedade Espírita Ramatiz, uma casa universalista espiritualista onde seguimos os ensinamentos trazidos por Jesus, Kardec e Ramatiz. A nossa palestra de hoje tem como título Evolução Espiritual, baseada no livro Mensagem do Grande Coração, psicografado por América Paulielo Marques. No livro Alice no País das Maravilhas, Alice tem um diálogo com o gato. E ela pergunta para o gato: "Você pode me dizer qual o caminho que devo tomar?" O gato então diz para ela: "Isso depende muito do lugar para onde você quer ir." "Ah, eu não sei para onde ir." "Ora," diz o gato, "se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve." Nós sabemos que temos um caminho a seguir. Evoluir é uma meta divina, determinismo do qual, muitas vezes, podemos não estar conscientizados a respeito dele, mas ele está lá, em nossa essência, num brilho sutil que aumenta gradativamente cada vez mais a partir do momento em que nos conscientizamos dessa realidade. O Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, traz para nós o Sermão da Montanha. Um hino de paz, um hino de amor, um hino de esperança e gratidão. Aconchego para nós espíritos criados por Deus, mas determinados a esse processo evolutivo. No capítulo 6, versículo 33, vamos encontrar: "Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." E esse é o nosso caminho: buscar o reino de Deus. Mas qual seria a nossa necessidade básica nessa busca? Com certeza é a humildade, o reconhecimento da paternidade divina, aquilo que nos fará vivenciar a bem-aventurança que Jesus nos trouxe. Bem-aventurados os humildes, e porque deles é o reino dos céus. E ele nos diz: bem-aventurados em espírito, ou seja, na nossa essência. A humildade, esse reconhecimento da paternidade divina, ela traz para nós uma renovação diante de situações que vivenciamos no nosso dia a dia. Permite, então, o surgimento da confiança em nós mesmos. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Quando nós percebemos que os lírios do campo e as aves do céu também têm a paternidade divina,
Um sentimento de alegria toma conta de todos nós. Alegrai-vos e exultai, grande é o vosso galardão nos céus. Mas a alegria também nos mostra a necessidade de termos coragem para vivenciá-la. E a coragem, ela se fundamenta justamente na necessidade de nós nos reconciliarmos com o nosso inimigo enquanto estivermos a caminho. A reconciliação é um ato de persistência. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal, ele tem que ser utilizado na medida certa. E a luz, ela tem que gradativamente se fazer presente, porque a persistência, ela pode ajudar, mas ela não nos conduz à vitória. A vitória chegará no momento em que nós pudermos vivenciar a serenidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Leon Denis, um contemporâneo de Kardec, nos diz o seguinte: o homem é para si mesmo um mistério vivo. E esse mistério ele guarda no sentido de que não entenda o que significa a palavra renúncia. Bem-aventurados os limpos de coração, porquanto eles verão a Deus. Toda a criação tem por objetivo maior justamente esse nosso processo evolutivo. Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, ele pergunta aos espíritos o seguinte: é a mesma coisa o estado de natureza e a lei natural? E eles respondem não. O estado de natureza é o ponto de partida da humanidade, intelectual e moral. Ele é transitório. A lei de Deus contribui para o progresso da humanidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Às vezes, encontramos pedras no caminho. No meio do caminho há uma pedra no meio do caminho, nos dizia Dumont. Mas esses obstáculos que encontramos não devem ser abandonados, devem ser vivenciados por nós em cada situação, para que, como as sementes que são joeiradas no centro da terra, possam também encontrar a possibilidade da germinação, a possibilidade da fertilização, a possibilidade da alimentação. A vivência é uma realidade. Como vivenciarmos essas situações que se fazem presentes no nosso dia a dia? A germinação permite que a casca se abandone o envoltório. É a lei da vida, mas nem sempre o terreno é um terreno fértil, é um terreno propício. É um terreno que precisa ser trabalhado com muita perseverança, com muita dignidade. Suas raízes terão que contornar as pedras que surgirem. Aprender a caminhar, apesar de, é um propósito nosso. Em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, nós vamos encontrar o seguinte: Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Aproximou-se do mestre e disse o seguinte: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Alice saberia para onde ir se ela também escolhesse a boa parte. Jesus subiu ao monte, diz-nos Mateus. Subir ao monte, alcançar
o cume da montanha. É uma escalada. Os espíritos nos dizem que caminhamos exercitando experiências como se estivéssemos na base de uma pirâmide para atingirmos o vértice. Nessa caminhada, vamos vivenciando os nossos graus de adiantamento, aquilo que precisamos conquistar e aquilo que também precisamos despojar. E assim, através de ordens e classes, vamos atingindo gradativamente o cume da pirâmide. Ramatiz nos diz que a incredulidade é característica das almas avessas ao progresso. É uma negação da grandeza da vida a tolher os passos de quem a ela se entrega. Classifica-se, pois, nos diz ele, as criaturas diante das mensagens da vida mais alta em 3 categorias. A primeira categoria são aquelas que passam indiferentes, como quem vê uma porta e seguem sem mudar de rumo. A porta está lá, vamos deixar a porta lá, para que tentar chegar até ela e abri-la? Não, vamos continuar a seguir. A segunda são aquelas que passam para examinar, sobem os degraus da entrada, mas não se animam a dar a volta na maçaneta. A maçaneta às vezes está um pouco emperrada, precisa de óleo, mas dá trabalho. O trabalho é um esforço útil, mas é um esforço que precisa da nossa aceitação, da nossa compreensão, para que a porta possa ser aberta. Finalmente, nos diz ele, há aquelas que, pressentindo a luz que está por trás da porta, abrem-na e beneficiam-se com o esplendor de suas irradiações. Essas são as almas de boa vontade. Essas são as almas que escolheram a boa parte, como disse Jesus para Marta. Sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A parábola dos 2 fundamentos. Se nós construirmos a nossa casa sobre a areia, quando vierem as tempestades, quando vierem vendavais, quando as pedras do caminho surgirem à nossa frente, a nossa casa não conseguirá manter-se ereta, manter-se firme. Mas nós, se nós construirmos a nossa casa sobre as pedras, com certeza a rocha será um alicerce profundo para que, ao escolhermos a boa parte, não desistamos da escolha do caminho e possamos caminhar com força, caminhar com humildade, com perseverança, com renúncia, com serenidade, com alegria e amor. Mas isso depende de nós querermos. Poder, nós podermos. Tudo posso, mas esse posso deve ser sempre analisado por nós. Se eu quero e posso, eu preciso o quê? Fazer. E o fazer nos leva sempre a um ato de amor. Quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, legou à humanidade um roteiro para orientá-la nos mais saborosos frutos sazonados da estação. Mark Twain, ele nos diz que, um escritor americano, nos diz o seguinte: lá longe, ao sol, encontram-se as minhas aspirações. Poderei não alcançá-las ainda, mas posso levantar os olhos, ver a sua beleza e acreditar nelas. Como nos dizia o mágico de Oz, não há lugar como o nosso lar. Para encerrarmos a nossa palestra de hoje, vamos ler uma mensagem da professora Délia Steinberg Guzman, presidente da Organização Internacional da Nova Acrópole, que nos diz o seguinte: se existe um sol no céu, também existe um sol no ser humano. E se às vezes há nuvens no céu, muitas vezes há também nuvens no homem. E se tão frivolamente almejamos um verão radiante,
luminoso, tranquilo e reparador, é porque, na realidade, ansiamos por esse repouso interior, essa tranquilidade, essa luminosidade que nos falta dentro. É porque, na realidade, precisamos despertar a estrela que também carregamos. De acordo com esse sentimento, cada homem é um pedaço do universo. Todos nós temos uma porção de céu e uma porção de terra. Há em nós estrelas, nuvens, montanhas, árvores, rios, tudo isso em nós. É preciso apenas saber encontrá-los. Faça-se sempre a luz. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não apenas no céu exterior, mas no nosso céu interior. Um céu de paz, um céu de luz, um céu de gratidão, de força e de boa parte. Que nós possamos entender cada vez mais a realidade da vida e desse processo, através da conscientização dessa paternidade que habita em nós, utilizarmos as nossas forças interiores e dessa maneira conseguirmos vivenciar essa meta divina que é o nosso processo evolutivo. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Muita luz e até a nossa próxima palestra.